Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo sobre erros que pregadores não devem cometer. O primeiro erro que o pregador não deve cometer, né? Há pregadores que falam como se fossem juízes de todos. Então, o grande erro que um pregador tem é ele falar aos ouvintes como que ele é o juiz. Às vezes ele prega de um jeito que parece que ele já o condena. Ele é o juiz. Então, esse erro o pregador não deve cometer. Do jeito que o pregador mostra a doença, mas nunca apresenta o remédio, de maneira alguma. Então, se mostra a doença e não mostra o remédio. Então, do jeito que o pregador apresenta o pecado, mas ele deve também apresentar o perdão. Do jeito que o pregador expõe o pecado, então o erro que o pregador não deve cometer é ele se suportar como juiz. É ele apresentar a doença, mas não apresentar o remédio. É ele apresentar o pecado, mas não apresentar o perdão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5, o 20. Jesus veio cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Todo sermão deve estar fundamentado nesses dois elementos essenciais. Se não for nesses dois elementos essenciais, não vai a lugar nenhum. Qual é esses dois elementos essenciais que deve estar fundamentado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que estar fundamentado nesses dois elementos essenciais: graça e verdade. Graça e verdade. Seja energético ao apresentar o pecado, mas generoso apresentando o perdão e a graça. Quando você expõe o pecado, quando você apresenta o pecado de uma família, de uma nação, de uma pessoa, mas também nós temos que apresentar o perdão, apresentar a graça, né? O perdão, a graça, apresentar o amor, apresentar a misericórdia do nosso Pai eterno. Porque quando o pregador expõe só o pecado, ele deixa o pecador ali sem saída. Você lembra quando o apóstolo Paulo, ou seja, ali ele estava ali naquela prisão, mas Silas, quando Deus soltou, libertou todos eles lá, você lembra que o carcereiro perguntou o que poderia fazer para se salvar? Ele disse: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Crê em quê? Crê no que Jesus fez na cruz, no que ele fez para pagar os nossos pecados. Você lembra de Pedro? Quando Pedro pregou no meio daquela multidão dizendo: o Salvador, aquele que veio para redimir, vocês o mataram. Ele estava falando de Jesus. Vocês lembram que foi que a multidão gritou? O que é que devemos fazer agora, já que está sem jeito? Ele disse: arrependa dos seus pecados. Eles se arrependeram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro erro que o pregador não deve se suportar
é como juiz. E se ele apresenta a doença, apresente o remédio. Se ele apresenta o pecado, mas ele apresente a graça de Deus. Ele apresente a misericórdia. Mas só apresenta aqueles que são generosos, aquele que tem a generosidade para fazer isso. Então compartilhe este vídeo que eu vou fazer uma remessa aqui, muitos vídeos sobre isso. Segundo, desistir de ministrar só porque não foi bem naquela noite. Quantos pregadores deixaram de ministrar a palavra de Deus porque eles não foram bem no culto? E quem disse que nós temos, ou seja, isso é bom que venha acontecer. Acontece um congresso e os pregadores pregaram, e uma noite anterior foi uma benção, mas o povo espera na última noite, ali houve um investimento, houve uma espera, uma consagração, e o pregador que vai pregar orou, jejuou e ele vai. Mas quando ele começa a pregar, ele vê, se sente que aquela noite não é a dele. Quanto mais ele prega, mais o povo não dá atenção. Quanto mais ele prega, mais o povo começa, porque parece que naquele dia não é o dia dele. E aí quando termina aquela pregação, ele sai do culto triste, ele disse, hoje não foi o meu dia, será que é porque o meu tempo acabou? Será que Jesus não quer mais que eu pregue? Esse sermão que eu preguei em tal lugar foi uma bênção, houve cura, libertação, salvação, e hoje aqui ninguém deu atenção. Você sabia que isso é bom para nós, isso é bom para você? Isso é bom para quem prega, é para nós entender e saber que nós não temos nada. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. É para nós saber que nós somos dependente dele. Então naquela noite não foi bem, aí não vai mais pregar. O pregador não pode pensar assim. Um grande erro ele pensar e fazer desse jeito. É porque a dependência, se eu sou dependente de Cristo, Ele me usa no dia que Ele quiser, no lugar aonde Ele quiser. Eu já fui a lugar que cheguei lá e disse assim, eu vou contar só uma história para vocês da Bíblia. E contei uma história e Deus salvou a família todinha. Eu já cheguei em lugar que digo, eu vou contar só uma parábola de Jesus. E só conto, não há sapateado, não há rodopiado, não há escândalo, grito, nada. Quando termino de pregar, aquela vida diz, eu quero aceitar Jesus. Eu já tive em lugar contando história bíblia, da pessoa empatar, vir de lá para cá e dizer, é pecado se oferecer para aceitar Jesus. Me deu um negócio, uma vontade de chorar. Quando acabar ainda vem pessoas dizendo que não precisa mais pregar, que todo mundo já conhece a verdade. Não, é engano seu, conhece não. Eu tive numa favela, lá em São Luís do Maranhão, eu pregando atrás de uma mesinha, quando lá e vem um homem de lá, eu termino a pregação, ele diz assim, ei, quem lhe dá tudo isso? Como é que você aprendeu tudo isso? Você estudou aonde? Eu digo, ele é que dá, é tudo para ele a honra, a glória, ele foi e disse, tá aí, se ele fizesse de mim, se ele me desse essas coisas assim, eu aceitaria ele. Eu digo, pois aceito que ele lhe dá. Ele disse, quem é que garante? Eu digo, eu. Ou coisa que Jesus gosta, quando tu bota o teu nome, a tua reputação, entendeu? No meio, por causa dele. Hoje eu vejo esse homem aceitou a Jesus, nunca se desviou, é uma bênção, chega, brilha, ele é como a luz. Quando ele chega na igreja, você vê o brilho lá do Espírito Santo na vida daquele irmão. Sabe por quê? Deus deu a graça a ele, encheu ele da graça, ele é aquele crente que chora muito com a presença de Deus. Então Jesus é quem deu isso. Então o pregador, nós não temos nada não, a gente estuda sim, se prepara, mas é Deus é quem faz. Se naquele dia Ele quiser que for daquele jeito, que seja feita a vontade dEle, não vá desfalecer, não vá abandonar por causa disso não. Mas eu falei um bocado, né? Terceiro erro
que o pregador não deve fazer é improvisar sempre. Você conhece aquelas pessoas que dizem, não, Deus não me deu, ele chega, abre a Bíblia aqui, né? Ele abre a Bíblia aqui, aí pronto, nada contra isso, que Deus me usa assim também. Ele abre a Bíblia aqui, aí já vai pregar a pregação e lê mal, não sabe explicar nada, ele improvisa ali, porque ele não leu. Tudo bem, ele chegar uma hora, ele abrir ali a Bíblia, ele improvisar uma pregação, mas ele não deve viver de improviso. Ele deve crescer na graça e no conhecimento, se preparar. Todo pregador deve ter habilidade para improvisar, sim. Porém, isso não deve ser a regra. Quando o pregador não fez a lição de casa, não é difícil perceber. Geralmente, quando isso acontece, as ideias, os argumentos, o corpo do sermão não tem forma. Eis a razão porque alguns começam, mas não sabem como concluir. É só por causa disso. Os que só ministram a palavra de improviso, ele demonstra não levar a sério o lugar que ocupa na obra de Deus. Jeremias 48:10. Então, aquele que só vive de improviso, ele não leva a sério o seu chamado na obra de Deus de maneira alguma. Todas as pessoas que vivem de improviso, uma hora não dá certo. Nós temos sim que se preparar para uma hora improvisar. Você chega, você não está nem esperando. Eu cheguei em São Luís do Maranhão, quando eu cheguei na porta da igreja que eu entrei, o pastor disse, o pastor Mardocel vai dar a doutrina. Imagine você chegar para visitar uma igreja no outro estado. Eu saí do Ceará para o Maranhão agora, final de ano. Aí chega lá, o pastor dizer, o pastor Mardocel do Ceará vai dar a doutrina e me colocar para dar a doutrina, Assembleia de Deus. E aí eu começar aquela doutrina assim dada, foi uma benção. Eu dei uma doutrina, 7 princípios que nós não podemos esquecer. Foi uma benção. Aquela mensagem não foi improvisada, foi assim na hora, sim, mas eu tinha ela guardada dentro de mim. Só que a gente não lembra. Mas a gente lê e o Espírito Santo nos dá. Eu fui para a igreja, Assembleia de Deus, do Pará, com o pastor Maradona. Quando cheguei lá, o pastor botou eu para dar doutrina. Eu dei a primeira vez que eu visitei aquela igreja no Maranhão. Aí foi o Espírito Santo me deu uma palavra, patrimônio que Jó não perdeu. Aí eu fui apresentar. Jó perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu tudo, perdeu filho, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas quando chegou nos 2 patrimônios, o inimigo rasgou a boca. Sabe qual foram os 2 patrimônios? A fidelidade e a confiança. Quem confia é fiel, quem é fiel confia. Então, se você não deixar o inimigo tocar nesses 2 patrimônios, ele rasga a boca. Ele pode se andar na sua vida, na sua família, fazer o que ele quiser. Mas quando ele chegar nesses 2 patrimônios, ele rasga a boca. Sabe por quê? Porque não são patrimônio material, são patrimônio espiritual. A fé é quem traz a confiança, a fidelidade. Eu vou confiar e ele vai me dar vitória. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então esses 2 patrimônios, ele não pode tocar. Então pronto, o pregador não pode viver de improviso, mas ele pode sim improvisar. Eu estou usando essas coisas para você ver como quando a gente se prepara, quando a gente anda, mas hoje ninguém quer estudar não, ele quer questionar, achando que conhece. Não, eu não entendo assim, eu não acho que seja assim. Pessoas vêm explicar uma coisa, coisas que eles nunca
nem leram. Muitos não sabem nem ler, eles aprendem a ler na Bíblia, é uma benção de Deus. Quando depois eles passam a criticar, eles viram contra o reino de Deus. Então o terceiro erro do pregador, né? Ele não pode viver de improviso. Ele não pode improvisar sempre, ele deve andar preparado. Então nós vamos falar aqui de vários erros, né? Falar de um assunto com o qual não está familiarizado, ele não tem o conhecimento daquilo, né? De maneira alguma. Então compartilhe esse vídeo, vamos seguir junto nesta caminhada.